Vocês têm uma folhinha na sua mão e a gente vai seguir este texto. E eu acredito que vamos aprender muitas coisas importantes, tá? Então pega a sua folhinha aí e acompanhe comigo. Ministrando o perdão. A palavra ministrar significa assistir, cuidar. Por exemplo, quando um doente está gemendo, a enfermeira ministra o remédio. Quando a criança não sabe a lição, a professora ministra o ensino. Então a ideia de ministrar é a ideia de prestar serviço, é de dar assistência. Então o perdão é algo que precisa ser ministrado. O perdão é algo que funciona por meio da assistência. Nós podemos assistir alguém com o perdão. Eu assisto com o remédio, assisto com a lição e também assisto com o perdão. É uma maneira de prestar assistência. Essa é a ideia do tema. Bom, o significado do perdão. Aqui anotamos 4. A palavra perdão no hebraico é selirra. Não é importante guardar. Mas só para fixar que é uma palavra muito importante. Significa abrir mão da retribuição pela ofensa. Deixa eu falar sobre a ofensa. Quando os seres humanos começaram a viver em comunidade, na convivência diária, começou a se notar, e até hoje acontece isso, quando convivemos, que às vezes nós causamos um mal ao outro. Certo? Causamos um mal ao outro. Eu vou dirigindo na rua, dou uma fechada no outro motorista, eu não quis fazer isso. Eu deixo de cumprir um compromisso com alguém. Então, a ofensa é isso, é algo que causamos mal a alguém. Isso é a ofensa. Então, o perdão é abrir mão da retribuição. As pessoas, os povos, desde as tribos mais antigas, desenvolveram a tendência de, quando sofresse algum mal, retribuir. É a vingança. A vingança. Então é a retribuição da ofensa. Então o perdão surgiu por isso, para que se abrisse mão da ofensa. Também significa apagar a lembrança da ofensa. Passar o apagador. Cobrir ou esconder o registro da ofensa. A pessoa me ofende e eu anulo a lembrança dessa ofensa. E anular a lista das ofensas. É interessante que em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Deus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. A crença era que há um anjo anotando as ofensas que cada ser humano pratica. E essas ofensas eram, digamos assim, anotadas. Quando Jesus veio, ele pegou essas ofensas e anulou. De acordo com a crença e a prática jurídica, se eu, por exemplo, se eu tinha uma dívida, anotou aqui uma dívida contra o pastor Edson, então eu tenho uma dívida contra ele, certo? E ele tem a lista, ele tem o relato da dívida. A lei dizia que se essa lista fosse perfurada, ele não podia ser mais cobrado. Não podia ser mais cobrado. Aí o apóstolo Paulo disse que Jesus pegou a lista que era contra nós, porque violamos a lei de Deus, e cravou na cruz. Uma vez que a lista das nossas ofensas foi cravada na cruz, não pode ser cobrada. Então isso é o método que Deus usou para não se vingar de nós. Então Deus não se vinga dos seus filhos, porque a lista foi cancelada
legalmente, porque foi perfurada. Então, quando Jesus foi pregado na cruz, juntamente com os pregos que pregaram Jesus, a lista dos meus pecados foram pregados também. Então, esta é a ideia de cancelar a ofensa. Então, a ofensa foi cancelada. E o apóstolo Paulo diz que nós podemos ficar tranquilos, porque aquela lista que o anjo fez, o anjo acusador, fez a lista dos nossos pecados, que aquela lista foi pregada na cruz, foi cravada. Quando Jesus foi cravado na cruz, aquela lista foi cravada, então foi anulada. Nenhuma pessoa podia cobrar uma dívida se a lista foi perfurada. E a lista das nossas ofensas contra Deus foi perfurada na cruz, juntamente com o Cristo. É isso que Paulo diz. Então, essa é a ideia do perdão. Anular o documento que autoriza alguém a cobrar dívida, que é vingança. A vingança é isso. A vingança é isso. Por exemplo, se eu devo ao irmão Maurício R$100, a vingança, porque eu devo a ele, então eu tenho que pagar. Essa é a vingança. Agora, se eu puxei a orelha da irmã Alice e causei uma dor nela, ela pode se vingar fazendo a mesma coisa, puxando a minha orelha. Então, a vingança é a retribuição. E essa é a ideia do perdão. Na língua grega, continuando, a palavra perdoar é deixar ir. É deixar ir. Então, uma pessoa ofendeu a outra e a gente deixa que ela vá embora. É soltura voluntária de uma pessoa. Então, é permitir que a pessoa vá embora. Então, esse é o significado do perdão. Tudo bem? Acredito, né? Então, quando deixamos, a pessoa nos ofende, e em vez de cobrar, retribuir a ofensa, vai. Eu me lembro um dia que eu estava descendo aqui, com meu carro, era um outro carro antigo, e veio um cidadão e pá, bateu no meu carro. E ele ficou todo assustado, ficou todo apavorado, ficou todo nervoso. Eu falei, calma, calma. Vai para casa, vai embora, tudo bem, não se preocupe. Ele ficou meio abismado e foi embora. Então eu deixei ir. Ele me causou ofensa, me causou prejuízo, e depois eu não me vinguei, que a vingança seria cobrar dele que pagasse a despesa, mas eu não cobrei. A gente pode cobrar uma dívida ou não. Eu já tive dívidas que a pessoa não cobrou. Isso é o perdão. A ideia do perdão é essa. É deixar ir aquele que ofendeu. Ok? Bom. O escritor Pitchar fez uma lista de ideias que não significam perdão, que nós às vezes achamos que significam. Ele escreveu um livro chamado O Poder Terapêutico do Perdão. A ideia dele é o seguinte, que perdoar cura a gente. Quando eu perdoo o ofensor, eu estou sendo curado. Porque a vingança, ela só perturba se eu registrar. A dívida só existe se for registrada. Então, eu ofendi Iracema, mas se ela não registrou, então não existe a dívida. Né? Então, a pessoa que perdoa é a pessoa curada, restaurada. E ele diz o seguinte, que perdão não é aprovar o que a pessoa fez. Então, o homem que bateu no meu carro, eu não diz, que bom, você fez isso, você está certo. Não, você está errado. Então, perdoar não é dizer que o erro é o certo. Errado é errado, dívida é dívida. Mas, então, perdoar não é dizer que ele está certo. Não é fingir que o mal nunca foi feito. Então, você sofreu um mal, você não vai ficar negando que não foi feito. Foi feito. Você sofreu as consequências. Foi ruim para você. Então, você fingir que não aconteceu nada não é perdão. Inventar desculpas para o mau comportamento dos outros. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Permitir que pisem em você. Né? Deixar ser humilhado. Também isso não é perdoar. Esquecer o mal que foi feito.
também isso não é perdoar. Fingir que você nunca se magoou, isso também não é perdoar. Que você deve restaurar o relacionamento ao que era. Isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente pensa que quando nós perdoamos, nós abraçamos novamente, que volta tudo igual era antes. Não é. Se uma pessoa me ofende, eu perdoo. Só que eu não vou mais comer com ele, não vou mais na casa dele, ele não vai mais lá em casa. Está perdoado porque eu não me vinguei. Entendeu? Está perdoado porque eu não me vinguei. Mas não vai ser igual era antes. Isso aqui é a ideia do perdão. O perdão significa que eu não retribuo nada. Mas eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que me fez o mal. Eu tinha um colega, eu tirava plantão lá em São Miguel Paulista, e tinha um colega, quando nós fomos escolher o dia de plantão, eram 2 psiquiatras por plantão. E tinha a escolha, nos reunimos todos os psiquiatras, juntamente com o diretor, para escolher os dias dos plantões. E aquele colega, ninguém queria ficar com ele. No final das contas, ele não tinha quem ficasse com ele. E eu resolvi ficar com ele. Depois eu fui saber por que ninguém queria ficar com ele. Porque ele era danoso, ele era ruim, ninguém queria ficar junto no plantão junto com ele. E ele um dia me causou uma grande ofensa, me agrediu e empurrou a mesa sobre mim. Nunca mais falei com ele. Eu podia fazer um BO, eu podia ir na polícia, na delegacia e dizer, ó, o colega me agrediu assim, 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 me empurrou, me machucou. E não fiz isso. Eu não cobrei a ofensa, eu não me vinguei, mas eu nunca mais falei com ele. Então, não é dizer, tá tudo bem, você me prejudica, mas é isso mesmo, eu te abraço, te beijo. Não é isso. Vingança, o perdão quer dizer que nós abrimos mão da vingança. Certo? Essa aqui é a ideia do perdão. Também não é que você deve voltar a ser amigo daquela pessoa. Você perdoou, não quer dizer que você continua sendo amigo, igual aconteceu no meu caso. Nunca mais falei com ele, nunca mais fui amigo dele. Ficamos trabalhando juntos lá mais uns 3 ou 4 anos e não era amigo dele. Os irmãos se lembram, Jesus não era amigo dos fariseus. Já perceberam? Jesus não era amigo dos fariseus. Jesus não gostava deles. Jesus não gostava dos sacerdotes. Jesus não comia com eles, não era amigo deles. Raramente Jesus fez alguma coisa juntamente com ele. Você não é obrigado a ser amigo daquele que te fez o mal. Mas você pode não se vingar dele. Ele lhe fez o mal, você não se vinga. Agora não quer dizer que você tem que ser amigo dele e conviver com ele. Não é isso aí. E que você, o que deve haver reconciliação total, como se ela tivesse acontecido. Não é. Que você precisa dizer à pessoa que a perdoou. Então, também não precisa dizer. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Eu não preciso dizer para a pessoa, você está perdoado. Simplesmente você pode deixar para lá. Você pode dizer, mas não é obrigado a dizer. Simplesmente você não cobrou a vingança. Você não se vingou, está perdoado, acabou. Ele sabe que ele não foi vingado. Bom? E, finalmente, que todas as consequências negativas da maldade foram anuladas. A gente pode saber que vai carregar as consequências da ofensa. Não quer dizer que está tudo resolvido, que não pesou nada. Tá, isso aí. Então eu quis trazer essa lista porque eu acho isso muito interessante, porque nós temos uma ideia muito errada do perdão. O perdão não significa várias coisas que a gente acha que significa. Agora então, vamos lá. Ministrando o perdão. Ministrar o perdão é abrir mão de retribuir pela ofensa sofrida. Então, sofreu a ofensa, não retribui, você perdoou. Não precisa falar para ele que você perdoou. É só você não se vingar. Mas pode falar. Você pode dizer, eu te perdoo. Porque às vezes você fala, eu te perdoo, mas ele não se sente culpado. Então não adianta nada você falar. Porque não vai. Se ele não acha que te ofendeu, não adianta você dizer para ele, eu te perdoo. Porque ele não acredita que te ofendeu. Então é perda de tempo, é bobagem. Então simplesmente você não cobra vingança e deixa para lá. Pois bem.
Então, ministrar o perdão é abrir mão de retribuir pela ofensa sofrida. É abrir mão do direito de acertar as contas. Nas antigas leis, quando as pessoas começaram a se organizar em grupos, tribos, começaram a surgir normas de comportamento, leis. Os antigos códigos de lei, como o Código de Hammurabi, a Lei de Moisés, procuraram arrumar essa questão da ofensa e da vingança. E então surgiu o direito da vingança. Por quê? Quando nós somos ofendidos, a natureza humana cobra que a gente se vingue. Mas você não vai fazer nada? Ele fez isso com você, alguém diz, você não vai fazer nada? Seu marido faz isso, você não faz nada? Você não... Então há uma cobrança natural do ser humano, um instinto da cobrança, da vingança. Então o que aconteceu? Os legisladores começaram a estabelecer maneiras de haver vingança. Então, perdoar é abrir mão do direito de se vingar. Vamos ver. Há 3 padrões ligados à vingança. Primeiro, padrão do paganismo, antes da lei de Moisés. Antes da lei de Moisés, as pessoas podiam se vingar do jeito que quisessem. Não tinha norma, não tinha limite. Veja só para você ter uma ideia. Eu vou ler para você, só um minutinho, tá bom? Olha aqui. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doloridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná. Diná foi uma moça que foi abusada. E os irmãos dela, diz aqui, depois dos dias, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram na cidade com toda a sua segurança e mataram todo o varão. Então qual é a vingança? A vingança é essa. O rapaz de uma família seduziu sexualmente a filha de Jacó. Era a única filha mulher, Diná. Certo? Então qual foi a ofensa? O abuso de uma moça. E a vingança? Os filhos de Jacó foram lá e mataram o rapaz e toda a família dele. Então, a vingança sem medida. Isso é o padrão do pagão, dos pagãos. A vingança sem medida. E depois destruíram a cidade, queimaram a cidade, mataram o pai, mataram a mãe. Essa vingança. A lei de Moisés estabeleceu limites. Um olho por um olho. Um dente por um dente. Muita gente pensa que a lei de Moisés está obrigando você a se vingar. Não é verdade. O que a lei de Moisés diz é o seguinte: se você não puder se segurar, um olho por um olho. Se você tiver que se vingar, vingue-se de forma adequada. Então, eu peguei uma ovelha sua. Você vai se vingar pegando uma ovelha minha. Você vai no juiz, também vai no juiz, e o juiz me autoriza a pegar a ovelha, porque você pegou uma minha, o juiz me autoriza a pegar a sua. Essa é a vingança. Não é você pegar uma ovelha minha e eu pegar todo o seu rebanho. Não é eu quebrar um braço seu e você quebrar meus braços, minhas pernas, minha cabeça e me matar. Então, a vingança foi estabelecida. A lei olho por olho, que é a lei de Talião, lex talionis, a lei de Talião era uma lei para reduzir os danos da vingança. Então, se eu quebrei o pé de uma pessoa numa briga, a pessoa tem o direito de quebrar meu pé, os danos são mínimos, porque um pé por pé, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Quer dizer, a vingança tem que ser correspondente à ofensa. Não pode ser a ofensa aqui e a vingança aqui. Isso acontecia muito. Na infância, nós ouvimos uma situação dessa. Um homem devia 50 mil réis para um outro. Não pagou. O outro foi lá e matou por causa de 50 mil réis. Quer dizer, a ofensa está aqui e a vingança está aqui. O que a lei de Moisés fez? Igualou.
Moisés falou isso. Então, os povos brutos, pagãos brutos, eles não têm limite para a vingança. As pessoas que têm o temor de Deus, elas não estão proibidas da vingança, porque a vingança é um instinto biológico, um instinto da natureza. Só que a vingança tem que ser nivelada, olho por olho, dente por dente. Mas o que é que Jesus ensinou? Os discípulos falaram: mestre, Moisés falou, olha, se alguém quebrar seu pé, quebra o pé dele. Se alguém pegou sua ovelha, pega a ovelha dele. E Jesus falou assim: não é isso que eu ensino. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha 2. Quer dizer, os pagãos se vingavam de forma exagerada. A lei de Moisés nivelava e Jesus cancelou toda a ofensa. Então, na comunidade, por exemplo, numa igreja, numa família, já que é uma comunidade, ali não há vingança. O perdão é uma coisa natural. Toda ofensa já é definitivamente perdoada. Então, se alguém te bater na face direita, oferece a face esquerda. E há um detalhe nisso aqui, porque uma pessoa bater na face direita, ela tem que bater assim. Se eu quiser bater na face direita do pastor Edson, desculpa, pastor, estou batendo muito em você. Mas se eu tiver que bater na face direita, eu tenho que bater assim. Porque se eu bater assim, eu vou bater na esquerda. E o que é esse bater assim? Não é a vingança só. É dizer que ele não vale nada, que ele não presta, que ele é isso, aquilo. É colocar lá abaixo, porque bater com a mão esquerda, bater com o dorso da mão, não é só causar dor. É colocá-lo no mais baixo nível possível. E Jesus falou: se você sofreu a dor e, além disso, toda a humilhação possível, esteja disposto, porque a ofensa maior é essa é menor. Então, se bater na face direita é mais do que se bater na face esquerda. Entende? Aliás, eu não estou fazendo o contrário, né? Eu estou batendo em mim mesmo, né? Se bater na face direita é mais do que bater na face esquerda. É isso? Então Jesus falou: esteja disposto a abrir mão da vingança. Na lei de Jesus Cristo, no ensino de Jesus, o perdão é automático. Sem mágoa, sem rancor, sem perturbação no coração. Tá? Então, no padrão do paganismo, antes de Moisés, a vingança era sem medida. No padrão de Moisés, a vingança era feita controlada, vingança controlada. Um olho por um olho, um dente por um dente. Mas no padrão do cristianismo, o ensino de Jesus, nenhuma vingança, total perdão. Total perdão. Mais alguns comentários. Ministrar o perdão é uma ação divina. O verbo perdoar no Velho Testamento, selirra, só se aplica a Deus e descreve um ato divino. Então, perdoar não é uma conduta humana. O verbo perdoar só se aplica a Deus. Deus é o único que realmente tem capacidade, tem capacitação para perdoar. Quando nós perdoamos, nós não estamos fazendo uma ação humana, uma ação divina. Nós estamos nos colocando, realizando uma ação que é a ação de Deus. Então, isso engrandece o ser humano. Perdoar eleva o ser humano. O perdão nos tira da condição humana, da condição dos seres humanos, e nos eleva a uma condição próxima de Deus. Então, nós falamos da vingança, mas a Bíblia diz que Deus dele é vingança, minha é a vingança. Só Deus tem o direito de se vingar. Só Ele tem o direito de se vingar.
Então, para nós, o perdoar, quer dizer, não é natural para o ser humano. Errar é humano, nós dizemos, perdoar é divino. Não é natural. Mas quando nós conseguimos abrir mão da vingança, nós estamos fazendo exatamente o que Deus faz. Então, se eu ofender o irmão Danilo e ele não se vingar de mim, podendo fazer isso, ele está agindo de acordo com Deus. Ele está imitando Deus. Perdoar é imitar a Deus. Irmãos, eu estive pensando sobre essa questão. Você sabe que a vingança que nós assumimos diante das pessoas, ela é danosa porque a vingança diminui a pessoa. Certo? Então, por exemplo, se a irmã Sibélia me maltratar e eu me vingar dela, eu a estou diminuindo. E se eu a diminuir, ela é menos importante para mim. Então eu acabo sendo eu prejudicado. Entenderam? Eu diminuo você e você vai poder me ajudar menos. Por exemplo, no casamento, o marido causa uma ofensa a mulher, a mulher se vinga, diminuiu ele. Então ele é menos competente para ajudá-la. Por exemplo, se a mulher ofende o marido, se vinga dele por alguma coisa, é mais difícil dele, por exemplo, ajudá-la na cozinha. Mas se houver um perdão, o outro que foi perdoado está mais capacitado para nos socorrer, para nos ajudar. Então, quando nós perdoamos, nós estamos beneficiando a nós mesmos. Então, ministrar o perdão, como eu disse, é uma ação divina. O verbo perdoar no Velho Testamento se refere a Deus. Continuando. Ministrar o perdão é perdoar a nós mesmos. Por quê? Porque quando eu cobro a vingança, eu diminuo o outro. Mas eu convivo com o outro. Eu preciso do outro. Então, se eu diminuo, o prejuízo é meu. Entende? Então, não é nenhuma vantagem para mim diminuir a Iracema. Porque eu que perco. Porque eu a diminuo e eu preciso dela. Então, eu não preciso dela diminuída. Eu preciso dela exaltada. Então, se nós nos vingamos, nós diminuímos o outro. E diminuindo o outro, ele poderá fazer menos por nós. Entenderam? Como é que funciona isso? E aí tem aquela frase do Luz Mads. Perdoar é libertar um prisioneiro. E então se dar conta de que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar um prisioneiro. E então se dar conta que o prisioneiro era você. Continuando, ministrar o perdão é experimentar um recurso terapêutico para si mesmo. Havendo perdão, o ódio, a mágoa, o rancor podem ser superados, trazendo cura interior. O que faz doença não é o perdão, é o ódio. O que traz doença não é o perdão, é a mágoa. O que traz doença não é o perdão, é o rancor. Então, o que nós vamos ter que fazer realmente é perdoar. Então, para chegar ao final, mais um pouquinho. Ministrar o perdão é reconstruir a harmonia. As ofensas trazem conflito nos relacionamentos, comprometendo o projeto do casamento, no caso, que é produzir pessoas saudáveis. Os relacionamentos só podem sobreviver pelo perdão. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Às vezes nós nos vingamos de uma pessoa e nós desqualificamos aquela pessoa para nos apoiar. Tá? Se eu me vingo de você, eu estou desqualificando você para me apoiar na hora que eu precisar de você. Entende? Eu vou precisar do outro. Então eu não posso diminuir o outro.
eu tenho que mantê-lo íntegro, porque eu preciso dele íntegro, e não humilhado, maltratado, prejudicado, adoecido. Eu preciso dele íntegro, porque eu preciso dele. Então, como nós precisamos uns dos outros, e nós vivemos uns com os outros, nós precisamos fazer tudo para que o outro não seja diminuído. Porque aquele outro que nós não diminuímos vai nos abençoar, porque ele está íntegro, está cuidado. Bom, para terminar, condutas facilitadoras do perdão. Primeiro, estabelecer uma cota generosa de perdão. Então, o apóstolo, os mestres da lei diziam que o perdão, eu estou falando de uma cota, né? Tantas vezes, né? Então os mestres da lei dizem assim, que até 3 ofensas por dia podiam ser perdoadas. Vamos supor no casamento. O marido ofendeu a mulher na parte da manhã, foi grosseiro. Ela perdoou, uma vez. Na hora do almoço, ele ofendeu a mulher, reclamando da comida, falando que ela não sabe cozinhar, ofendeu. 2 vezes ela perdoa. Depois, uma outra vez, ele maltrata, ela perdoa. 3 vezes. Agora, de acordo com os mestres, acabou. A próxima ofensa não vai ser perdoada. Aí ela vira as costas para ele, não chega perto dele, não quer dar um beijo nele, e não faz a janta dele, não rasga a cueca dele. Eu falei daquele deputado lá em Brasília que foi falar comigo que a mulher dele cortou todas as gravatas dele, picotou todas as camisas dele. A vingança. Ele desagradou ela em alguma coisa e ela fez aquilo tudo. Aí o apóstolo Pedro, querendo ser generoso, falou assim, mestre, os rabis da lei dizem que temos que perdoar até 3 vezes por dia. E Pedro falou, que tal a gente pensar em 7? Né? Então teve que ser generoso. Aí Jesus falou, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, 3 ofensas, 7 ofensas, 490 ofensas por dia. 70 vezes 7. Os mestres diziam 3, Pedro sugeriu 7, Jesus falou, não, 490 vezes. Por dia, isso é por dia. Não é durante toda a vida, não. É por dia. Isso porque eu preciso do outro comigo. Eu preciso do apoio do outro, eu preciso da compreensão do outro. Se eu cair doente, eu preciso que ele me dê o remédio. Então eu preciso. Então, quanto mais vezes eu perdoar, mais possibilidade dele me apoiar, dele me socorrer, dele me ajudar. E quanto menos eu perdoar, menos as possibilidades de eu poder receber o socorro dele, a ajuda daquela pessoa. Então, estabelecer uma cota. 2, depurar a ofensa. Pode acontecer que uma certa ofensa a ser perdoada esteja contaminada por antigas ofensas. Veja só, isso aqui é muito interessante. A ofensa precisa ser depurada. Precisa depurada. Então, o marido faz uma ofensa à mulher. Foi grosseiro com ela, maltratou. Aí ela pega essa ofensa e contamina com antigas ofensas. Bota tudo num balaio. E se comporta com base nessa ofensa contaminada. A ofensa que ela tem que perdoar é uma. Mas a nossa tendência é contaminar. Tal dia você vê, desde que a gente casou, você fazia. Então vem com aquelas coisas, um balaio enorme de ofensa. O bom senso manda. É uma ofensa, perdoa essa, acabou. Procura ver se você não está misturando coisas que já ficaram para trás. Coisas que já passaram, que já não podem mais estar marcando a vida da gente. E aí, depurar a ofensa.
para que a gente tenha que perdoar aquela ofensa daquele dia, daquela hora, e não trazer contaminação de antigas ofensas do passado. Tornar racional a compreensão da ofensa. Muitas vezes a ofensa não é tão grande quanto pensamos que é. Então, às vezes a gente exagera, não é tanto assim. Às vezes nem é ofensa e a gente fica com aquela coisa na cabeça. Entendeu? Tem que levar a compreensão da ofensa, compreender a ofensa. Levar em conta a não ofensa. Veja só. O marido conversou com a esposa de manhã. Falou uma coisa, não houve ofensa. Aí, na hora do almoço, houve um choquezinho lá, também não houve ofensa. E assim aconteceu o dia inteiro. Certo? Então, o marido tratou com a mulher várias vezes sem ofensa. Agora, uma vez, tratou com ofensa. Quer dizer, ele não está levando em conta os relacionamentos bons. A não ofensa. Então, nem todo relacionamento, nem toda palavra é ofensa. Então, temos que levar em conta também os atos de bondade. Então, a mulher lavou a cueca do marido, preparou a roupa dele, deu a comida dele, deu um beijo nele, abraçou ele, e depois ela faz uma grosseria. Espera aí. E tudo de bondade que ela manifestou durante o dia, não vai levar em conta? Então, tem que descontaminar essa ofensa. Né? Levar em conta, então, falei as ofensas positivas, as ações positivas que o ofensor praticou. E levar em conta o perdão de Deus em nosso favor. Então, Jesus contou a parábola sobre o perdão. E nessa parábola sobre o perdão, em Mateus capítulo 18, fala do credor incompassível. Era assim. Um homem tinha uma dívida com um rico. E também ele tinha pessoas que deviam a ele. Ele entrou numa situação difícil e foi pedir perdão das suas dívidas. E foi perdoado. Mas quando os seus devedores vieram pedir perdão a ele não perdoou. Né? Ele não perdoou. Quer dizer, ele foi perdoado da sua dívida, não perdoou. Então, na parábola desse credor, o servo perdoado, ele foi perdoado de 60 milhões de denários. E não quis perdoar o outro que devia 100 denários. Então, ele não perdoou aquele que devia 100 denários, quando ele foi perdoado de 60 milhões de denários. Ele é perdoado de 60 milhões de denários, mas não perdoa o outro que deveu 100 denários. Como Deus nos perdoou de uma forma imensa, e Jesus falou, olha, analisa quanto você foi perdoado, o quanto você foi perdoado, e vê o quanto você tem que perdoar. O que você tem que perdoar não é nada em relação ao que você foi perdoado. O que eu tenho que perdoar ao meu irmão não é nada em relação a tudo que Deus já me perdoou até aqui. Não é nada. Então é uma questão de justiça, avaliar. Se Deus me perdoou, se Jesus me perdoou, se Jesus me salvou, se Deus não cobra, não me ofende, não me maltrata, então é perfeitamente normal que eu faça a mesma coisa com outra pessoa. Com essa ideia do perdão, que eu acho que é um assunto sempre atual. Alguém tem uma pergunta, por favor? Eu tenho.